Bem-vindos, pessoal. Estou na China com meu bom amigo Carlos Martinez, do Friends of Socialist China. Estamos aqui em Chengdu, na parte antiga da cidade. É um lugar lindo, com suas construções antigas, mas hoje em dia é basicamente um centro comercial, muito animado. Então estamos aqui em Chengdu. Carlos, vamos falar sobre o estado do mundo neste momento. Você é do Reino Unido, ou talvez devêssemos dizer Inglaterra, Grã-Bretanha. Você reconheceu a legitimidade do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, porque apoiamos a independência da Irlanda, obviamente. Obviamente. E eu sou dos Estados Unidos. E claro, nossos países estão no centro, essencialmente, das maiores, mais intensas e mais destrutivas guerras e conflitos neste momento. Seja na Ásia Ocidental, em Gaza, no Iêmen, ou no que Israel está fazendo, com o apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido. A Ucrânia, é claro, continua sendo uma saga em andamento. O Reino Unido tem estado na linha de frente tentando prolongar essa guerra. E claro, temos a China. Estamos aqui na China. E tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido estão no centro da retórica belicista anti-China. Então, Carlos, com base no seu trabalho, no que você faz e no que tem focado, o que você tem a dizer? Você já esteve na China várias vezes. Quais são as suas conclusões sobre tudo isso? Em termos de geopolítica em sentido amplo, é realmente interessante pensar sobre o contraste entre de onde viemos, o Ocidente e a China. Eles são como opostos polares. Acho que podemos revisitar o que Rosa Luxemburgo dizia há um século sobre as escolhas da humanidade. Dois caminhos, sendo um deles mais bárbaro. E é isso que temos hoje, no século XXI, em escala global. Podemos seguir o caminho da China ou o caminho da comunidade global. A China promovendo um desenvolvimento pacífico, desenvolvimento sustentável, com grande foco em energia renovável, grande foco em biodiversidade e sustentabilidade e grande foco na resolução pacífica de conflitos, com um compromisso em nível constitucional com a paz. Você pode ver isso nos esforços da China para promover a reconciliação entre a Arábia Saudita e o Irã. Pode ver também na mediação chinesa entre as 14 facções palestinas e na Declaração Nacional. Também é possível observar isso nos esforços da China com o Brasil e a União Africana, tentando negociar a paz e evitar conflitos. E então, em contraste, vemos o que os Estados Unidos estão fazendo, criando miséria, guerra, desigualdade e pobreza ao redor do mundo. Tudo em busca desse chamado projeto para um novo século americano, que não leva a lugar algum. Todo mundo sabe que nossas classes dominantes não sabem escrever, mas insistem nesse tipo de tentativa desesperada de projetar sua hegemonia dominante do século XX para o século XXI. Elas parecem bastante satisfeitas em basicamente dominar o mundo, em vez de aceitar essa trajetória rumo à multipolaridade, à paz, à soberania, à sustentabilidade e a diferentes nações, encontrando seu próprio caminho de desenvolvimento, encontrando seu próprio papel no futuro. Então, sim, é maravilhoso estar na China, não estamos sim. E você? Cinco, eu acho. 5, você foi mais uma vez. Quero dizer, esse é um lugar realmente interessante. Na verdade, onde estamos em Chengdu. Claro, Chengdu, como todas as cidades chinesas, é muito moderna. Mas um grande foco da China agora é o Estado-civilização, como diz Zhang Weiwei. Uma ênfase enorme na história e na tradição durante o processo de modernização. E isso é uma parte importante disso. Então veja, vou dar uma volta rápida. Os hutongs, as construções antigas, e uma Dairy Queen bem atrás de nós. Está bem animado aqui, muitas pessoas no meio da semana, apenas aproveitando a vida. E eu costumo dizer que sempre que estou na China, a vida doméstica aqui é um grande reflexo do sistema geral que o país projeta, tanto internamente quanto no exterior. Quero dizer, a política externa da China, você está realmente pensando em um novo livro sobre a política externa chinesa e suas comparações. O mundo hoje, dá até para perceber, e eu estava brincando com você mais cedo, o South China Morning Post
que nem sempre é conhecido por ser um veículo pró-China, sediado em Hong Kong, agora até tem dificuldade em dizer coisas negativas sobre a China, porque o país basicamente tomou todas as decisões certas em resposta à agressão econômica dos Estados Unidos. E sua abordagem a conflitos como o da Ucrânia e o que está acontecendo na Ásia Ocidental é simplesmente tão fundamentalmente diferente da dos Estados Unidos. Quer dizer, acho que dá para ver isso até entre os jovens no Ocidente, como em Londres. Meu filho tem 16 anos, e ele e todos os amigos viram aquele vídeo do TikTok do Victor Gao que viralizou, sabe, dizendo que a China existe há 5.000 anos, mas que durante a maior parte desse tempo os Estados Unidos nem existiam, e nós estávamos bem, etc, etc. Vamos reagir contra as tarifas, custe o que custar. E isso tem um enorme apoio popular. Essa ideia de que a China tem o direito de reagir contra o hegemonismo americano. E isso se combina com um período em que as pessoas perderam tanta confiança na narrativa dominante, como se a hegemonia global imperialista estivesse desmoronando a tal ponto, especialmente porque nossos governos estão literalmente apoiando, patrocinando, financiando, armando e dando cobertura diplomática a um genocídio. Todo mundo sabe disso. Todo mundo pode ver. Podemos ver em nossos celulares que está acontecendo um genocídio. Mas então nossos governos nos dizem, e nossa mídia nos diz que não há genocídio acontecendo. Então a dissonância cognitiva que isso gera significa que perdemos completamente a fé na narrativa dominante. E você contrasta isso com Xinjiang, onde nossos governos e a mídia têm nos dito que há um genocídio acontecendo, mas eles não conseguem apresentar-te nenhuma prova para sustentar essa afirmação. Acho que as pessoas estão começando a enxergar através das narrativas. E o fato de conseguirem perceber o que está acontecendo em Gaza significa que estão questionando a narrativa em relação à Ucrânia, estão questionando a narrativa em relação à China. Enquanto isso, a China está fazendo várias coisas positivas em termos de política atual. É sem dúvida a única superpotência mundial em energia renovável. Muitos jovens, em especial, estão muito focados em questões ambientais e conseguem ver que quando se trata de energia renovável, veículos elétricos, transporte elétrico em geral, desenvolvimento de hidrogênio, proteção da biodiversidade e reflorestamento, a China está muito à frente. Tipo, nem há discussão sobre isso. Tipo, a China é responsável por 50% de toda a produção de energia renovável do mundo. E por causa da inovação deles e da economia de escala, eles reduziram os preços globais em cerca de 70% ou 80%. Pois é, se você está na África, digamos no Mali, e quer construir uma nova usina, é mais econômico escolher energia solar do que petróleo ou gás. E isso é quase exclusivamente resultado do investimento e da inovação chinesa nesse setor. Então eles têm feito esse trabalho enorme, sabe, produzindo bens públicos globais para a humanidade. E as pessoas percebem isso. Não dá para esconder. Então toda essa narrativa anti-China é muito menos eficaz do que costumava ser. É interessante porque há muitas pessoas que podem assistir a este vídeo. Detratores que diriam, bem, você é apenas um agente do PCC, entre aspas, e que está apenas passando pano para todos os aspectos negativos. E também há pessoas que podem assistir e dizer, bem, a China na verdade não está fazendo quase nada nessas áreas, especialmente em escala global, no cenário mundial. É claro que muitos espectadores aqui estão preocupados com o futuro da Ásia Ocidental, o futuro da Palestina, assim como o futuro da Europa, e em relação à Ucrânia, o conflito entre Rússia e Ucrânia, que muitos temeram que pudesse se transformar na Terceira Guerra Mundial. E muitos dizem que a China não fez o suficiente. A China não está fazendo o suficiente. O que você diria sobre isso? É interessante, porque quando olhamos para o equilíbrio global de forças, para as relações que estão evoluindo ao redor do mundo, vejo grande parte do mundo, pelo menos a parte que realmente importa agora, se afastando do Ocidente e se aproximando da maioria global.
e parece que muito disso gira em torno da China. Qual é a sua opinião sobre aqueles críticos que acham que a China não está sendo tão assertiva quanto deveria ser? Olha, não cabe a mim nem a ninguém fora da China determinar a política externa chinesa. A China está fazendo o suficiente em relação a Gaza? Eu ficaria super feliz e satisfeito em apoiá-la se a Marinha do Exército de Libertação Popular bloqueasse Israel? Claro, 100%. Mas o ponto central da política externa da China é que ela segue de forma muito rigorosa o direito internacional, as Nações Unidas e os princípios de coexistência pacífica. E isso significa que eles não impõem sanções arbitrariamente. Veja, eles não impuseram sanções a Israel. E muitas pessoas de esquerda, com razão, dizem, bem, por que a China não sanciona Israel, dado o genocídio que eles estão cometendo? E a posição da China é, participaremos de sanções se forem legais, se forem aprovadas de acordo com o direito internacional, se tiverem sido ratificadas pelo Conselho de Segurança da ONU. E a razão pela qual a China não impôs sanções é que isso lhe dá justificativa para não impô-las à Rússia, certo? Os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a União Europeia e a Austrália impuseram sanções unilaterais à Rússia. Essas sanções são, na verdade, ilegais, porque uma sanção só é legítima se for uma forma de retaliação legal ou se for aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. Então a China diz, nós seguimos o direito internacional, portanto, não vamos sancionar a Rússia. E o fato de a China não ter sancionado a Rússia tem sido, obviamente, uma tábua de salvação econômica para a Rússia, sim, no momento em que ela foi excluída de todo o sistema financeiro baseado no dólar. E a China vê que o nosso futuro mundo multipolar será baseado nos princípios de respeito mútuo e na Carta da ONU. E talvez a gente possa simplesmente dar meia volta, porque na verdade estamos indo em direção à saída aqui. Mas é uma multidão, quero dizer, está absolutamente lotado. É o meio da semana, por volta das 4 da tarde onde estamos, e está muito movimentado aqui. Então, bem, eu queria saber sua resposta sobre isso, considerando o que você acabou de dizer, porque já tivemos conversas sobre a política externa da China. E quando se trata desses críticos que dizem que a China não está fazendo o suficiente, acho que eles não entendem os dois lados muito importantes dessa questão. Por um lado, a China enfrenta suas próprias ameaças de guerra vindas dos Estados Unidos e, é claro, do Ocidente em geral, que tem travado uma guerra híbrida com um enorme componente militar, realmente construindo e abrindo caminho para um conflito catastrófico, especialmente do lado norte-americano no Mar do Sul da China. Além disso, há também Taiwan, as Filipinas, enfim, em toda a região. É uma situação extremamente perigosa, e a China está enfrentando isso. Guerra econômica, pressões diplomáticas e outros tipos de pressões políticas no cenário mundial com as quais precisa lidar. Além disso, a China ainda é um país em desenvolvimento, que, antes de tudo, vai priorizar o bem-estar e o benefício do povo chinês e o crescimento e desenvolvimento contínuos de sua sociedade, naturalmente, acima dos interesses do resto do mundo. Mas a China também não vê isso como uma questão de ou isto ou aquilo. Ela enxerga tudo como profundamente interligado. E eu diria que a política externa da China, embora não seja agressiva no sentido de intervir diretamente e financiar, por exemplo, a resistência palestina, ou oferecer, como os Estados Unidos, a OTAN e a Ucrânia vêm dizendo o tempo todo, apoio militar direto à Rússia, atua por meio de suas relações econômicas, de sua iniciativa do Cinturão e Rota, e de vários outros projetos para alcançar, como você mencionou, uma comunidade com um futuro compartilhado com seus parceiros comerciais. Acredito que isso realmente constrói as bases para uma paz genuína e também para o fortalecimento das próprias pessoas de quem estamos falando. A China está comprometida com a questão palestina. Ela quer ver a libertação da Palestina, mas certamente não pode controlar o que os Estados Unidos fazem.
E se as pessoas acham que a China pode simplesmente cortar seus laços com os Estados Unidos, ou até mesmo com Israel sem consequências significativas, acho que isso subestima o quão irracional e belicista os Estados Unidos e o Ocidente coletivo podem ser. Portanto, acho que é um argumento um tanto reducionista dizer que a China não está fazendo o suficiente. Mas quero saber a sua opinião. Quero dizer, essencialmente, meu pensamento é que concordo completamente. Você sabe, a ascensão da China ao longo do período de reforma e abertura se baseou inteiramente, por um lado, no desenvolvimento pacífico e, por outro, na integração ao sistema econômico global. E essas coisas estão profundamente relacionadas entre si. A paz tem sido fundamental para o desenvolvimento da China. E isso diz muito, e já falamos sobre isso muitas vezes, que a China não entrou em guerra há mais de 4 décadas, durante um período em que os Estados Unidos e seus aliados estiveram literalmente em guerra o tempo todo. No Vietnã, no Iraque, na Iugoslávia, na Líbia, na Síria. Rússia, Ucrânia. Então a China usou esse período, várias décadas de paz, para realmente concentrar seus esforços no desenvolvimento econômico e se tornar uma superpotência em ciência e tecnologia, uma superpotência em energia renovável, e para realmente, consolidar-se no centro do que agora é um contexto multipolar muito viável, com os BRICS em seu núcleo, com a Organização de Cooperação de Xangai, com a ASEAN, com a qual a China mantém excelentes relações, com a CELAC, com a qual a China mantém excelentes relações, com a União Africana, com a qual a China mantém excelentes relações, e até, com a União Europeia. A China é o principal parceiro comercial da União Europeia. Portanto, a China está, de certa forma, colocando seu dinheiro onde coloca suas palavras em relação a um futuro multifacetado. E isso depende, como eu disse, da paz, de um contexto de paz. Também depende de manter boas relações com a ordem econômica global, com o capitalismo global. Essencialmente, a China é membro da Organização Mundial do Comércio, o que é muito controverso para pessoas de esquerda. Mas a China se beneficiou enormemente de sua incorporação ao OMC. O simples fato é que os chineses vivem de forma quase inimaginavelmente melhor do que viviam há 40 ou 50 anos. E sim, há muito mais desigualdade na China agora. Há muito capital privado, a exploração do trabalho, há redes como KFC e McDonald's, e você sabe, provavelmente passamos por uma porta da Starbucks enquanto caminhávamos. Mas mesmo com o aumento da desigualdade, o nível de vida na base da sociedade tem aumentado continuamente. A ponto de, se você é pobre na China, você não é apenas na Índia, de onde minha família vem. Ser pobre significa estar preso a dívidas intergeracionais, ou viver em uma favela periurbana, e seus filhos não vão à escola, e você não consegue tirá-los dessa situação, certo? Então a China não tem nada parecido com isso. Cada vez mais, estamos em um ponto em que ser pobre na China é estar em uma situação muito melhor do que a das pessoas pobres em Londres. Então, a China se tornou muito mais forte economicamente, politicamente e diplomaticamente. E realmente se beneficia de seu modelo de ganhos mútuos, não apenas com os países do sul global, mas também com os países do norte global. Agora, não há absolutamente nenhuma dúvida de que a China e o povo chinês se beneficiaram de sua interação com os Estados Unidos. E não há dúvida de que os americanos também se beneficiaram, certo? Sim, você está dizendo que o mesmo vale para a Europa. Assim, os Estados Unidos, as elites governantes no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, veem a ascensão da China, observam sua trajetória e acabam percebendo, ainda que tardiamente, que isso não vai parar, e que a China não vai aceitar uma situação permanente de ser uma economia subjugada na base da hierarquia econômica global, produzindo camisetas e brinquedos baratos para americanos e europeus. E o plano da China sempre foi subir na cadeia de valor, melhorar as condições de vida de seu povo e, no cenário global, promover a multipolaridade e criar uma situação em que os países ao redor do mundo
possam exercer sua soberania e escolher seu próprio caminho de progresso. Estamos, portanto, em um ponto em que o Ocidente quer ativamente interromper a ascensão da China. Ele percebe que a integração à ordem mundial tem sido uma parte importante do sucesso da China e que a paz tem sido um elemento essencial dessa ascensão. Por isso, os Estados Unidos e os países ocidentais querem desestabilizar ambos os fatores. Eles querem garantir que a China seja desvinculada da economia global e que não desfrute de paz por muito mais tempo. E nada os agradaria mais do que basicamente arrastar a China para uma guerra. Quase certamente por causa de Taiwan ou do Mar do Sul da China. E é por isso que estamos vendo essa crescente militarização. Na Coreia do Sul, é por isso que existem 300 bases militares no Pacífico. É por isso que há o sistema de mísseis THAAD, implantado na Coreia do Sul e em Guam. É por isso que há 4 ou 5 novas bases militares nas Filipinas. Há uma nova base militar dos Estados Unidos em Darwin, no norte da Austrália. Existem literalmente centenas de milhares de tropas e armas, incluindo sistemas de armas nucleares, posicionadas em Daegu, em Okinawa, em Guam, na Coreia do Sul, na Austrália, todas voltadas para esse projeto geral de contenção e cerco da China e para a preparação da possibilidade de transformar uma guerra fria em uma guerra quente. Portanto, essa é a situação regional e global extremamente perigosa que a China enfrenta. E por essa razão, ela precisa jogar o jogo com extremo cuidado, como venho mencionando. Sim, sabemos que os Estados Unidos, sua direção geral, veremos muito em breve. Não sei quando este vídeo será visto pelos espectadores, mas ou a estratégia de segurança nacional de Elbridge Colby já terá sido divulgada, ou ainda não saiu. Mas, de qualquer forma, está sendo elaborada. E sabemos que o governo Trump vai priorizar a China. Alguém como Elbridge Colby, no cargo de subsecretário de Defesa, é um sinal claro. Trata-se de um falcão em relação à China. Um belicista. E tudo isso que você mencionou faz parte dessa trajetória, desse plano, dessa política, de essencialmente tentar conter e destruir a ascensão da China e transformá-la novamente no que era durante o século de humilhação. Um país fraco, submisso e dividido. Isso é muito ruim para a Palestina. É muito ruim para o mundo multipolar. É muito ruim para a Rússia e para a Ucrânia. Portanto, as pessoas que se preocupam com questões de geopolítica e desenvolvimento mundial precisam entender que tudo isso está interligado. O maior parceiro da China na Ásia Ocidental é o Irã. A tentativa de destruir o Irã também diz respeito ao caminho para derrubar e desmembrar o processo político e econômico da China. Não há como separar nada disso. E você disse antes, para aqueles que têm um problema com a abordagem da China em relação à Palestina, todos nós queremos ver todos sendo o mais assertivos possível, fazendo tudo o que puderem para interromper as condições horríveis e brutais de genocídio em que o povo palestino se encontra devido à agressão dos Estados Unidos e de Israel. Todos nós queremos ver isso. Mas é importante entender que o que a China consegue fazer sob condições globais, na verdade eu nem quero usar a palavra complexas, perigosas, fez uma grande diferença. Na verdade, a China tem liderado o caminho diplomaticamente. A China tem liderado o caminho ao adotar uma postura muito firme em favor da resistência armada nas Nações Unidas. Tudo isso são coisas muito significativas. E a verdade é que, como eu vejo, e seus comentários finais sobre isso, porque nós, viemos do Reino Unido e dos Estados Unidos, ou da Inglaterra e dos Estados Unidos, e vivemos no coração do Império, o verdadeiro problema, a raiz do problema, o que Putin chama de causas fundamentais de todas as crises geopolíticas, econômicas e globais que o mundo enfrenta. E eu frequentemente acredito que essas, o que considero apenas críticas equivocadas, são na verdade uma forma de desviar a atenção do verdadeiro problema e das causas profundas de tudo isso. Então, suas considerações finais sobre isso, já que acabamos de sair do centro comercial incrivelmente movimentado da cidade antiga, e agora estamos em um belo parque. Se você sabe o que é o túmulo, nós não sabemos. Na verdade,
Nosso guia disse que provavelmente há um templo por aqui, no mesmo lugar. Então ele pode realmente ter estado aqui pouco antes de nós. Mas enfim, suas considerações finais enquanto seguimos em frente. Sim, acho que é isso mesmo. As classes dominantes capitalistas em tempos de crise sempre vão procurar bodes expiatórios. E historicamente, é daí que vem o racismo. É daí que o racismo se torna violento e se transforma em fascismo. E é daí que vem a Guerra Fria e o macartismo. O pânico vermelho, vermelhos debaixo da cama, etc. Você sabe, essa associação de qualquer tipo de sentimento progressista nos Estados Unidos e no Ocidente em geral com, sabe, comunistas russos vermelhos. E vamos ver, já começamos a ver, que há um novo momento de vermelhos debaixo da cama em relação à China e ao Partido Comunista da China, especialmente nos Estados Unidos. Há um novo macartismo acompanhando uma nova Guerra Fria. E, portanto, a China vai ser o novo bode expiatório para tudo o que der errado. Você também pode ver isso em países do sul global, que têm algum atrito com a China, ou estão sob certo grau de influência dos Estados Unidos. Por exemplo, na Índia, há muita culpabilização da China também. Como eu disse, as pessoas na Índia podem estar vivendo em servidão por dívida que atravessa gerações, ou sem comida na mesa, ou com filhos fora da escola, apesar daquele enorme crescimento econômico de que sempre ouvimos falar. Pois é. E sabe, elas podem ser levadas a acreditar que a China tem algo a ver com esses problemas. E tudo isso alimenta a nova Guerra Fria, que é uma guerra de propaganda e, no fim das contas, propaganda de guerra. Trata-se de conquistar o apoio público para a agressão contra a China. E é realmente importante que as pessoas estejam atentas a isso, dispostas a compreender e que trabalhem de fato para construir entendimento sobre a China e promover amizade entre os povos com a China. Como eu disse, as pessoas que se preocupam com o meio ambiente, vocês precisam seguir o exemplo da China. É lá que as coisas estão acontecendo. As pessoas que se preocupam com igualdade, soberania, justiça, equidade e relações internacionais deveriam olhar para a China. A China está liderando o caminho nessas questões. As coisas que as pessoas valorizam, a erradicação da pobreza, literalmente, não há nenhum país na história que tenha feito tanto quanto a China nesse aspecto. E não somos apenas nós que dizemos isso, é a própria ONU que afirma. O que a China fez em termos de erradicação da pobreza extrema é algo sem precedentes em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Portanto, precisamos entender isso e garantir que não estejamos atuando do mesmo lado das forças que nos governam. Precisamos reconhecer que a China não é nossa inimiga. São as nossas forças dominantes. São os imperialistas que são nossos inimigos. Compartilhamos o mesmo inimigo que o povo chinês. E sabe, fomos a Chongqing ontem. Visitamos alguns memoriais e museus realmente interessantes, especificamente sobre os massacres de prisioneiros realizados pelo Kuomintang em meados e no final da década de 1940, pouco antes da libertação da China, por volta de 1947 ou 1948, pelo Kuomintang, que atuava em aliança com e com base em informações de os Estados Unidos. Foi realmente interessante porque éramos os únicos estrangeiros nesses memoriais. E havia provavelmente 10 grupos escolares diferentes, centenas e centenas de crianças, e também grupos de aposentados. E foi interessante ver como até mesmo esses jovens, de 7 e 8 anos, eu diria, estão conectados à sua história e até que ponto reconhecem e valorizam os sacrifícios feitos por aquela geração, a geração que trouxe a libertação para a China. Eles ainda sentem isso. Eles sabem que vivem bem hoje e que o motivo de viverem bem é porque as gerações anteriores fizeram sacrifícios. Seus antepassados fizeram sacrifícios. Então, eles não vão ser enganados por propaganda imperialista. Não vão cair em bobagens da CIA ou dos Estados Unidos. Eles vão apoiar o seu governo. E dá para ver isso nessa recente guerra tarifária, certo? Tipo, o país inteiro se uniu em apoio ao próprio governo
a própria economia, as próprias empresas. Eles pensam, vocês vão colocar tarifas sobre nós? Tudo bem, vamos basicamente fazer um boicote informal às marcas dos Estados Unidos e apoiar nossas marcas locais, porque colocamos nosso país acima de tudo, certo? Então eles estão conectados a essa história. Nós não deveríamos, eles não vão ser enganados pelas classes dominantes dos Estados Unidos e do Reino Unido, e nós também não deveríamos. Sabe, vamos abrir os olhos. Vamos nos integrar à classe trabalhadora global, ao movimento anti-imperialista global, por um futuro multipolar de independência, justiça, prosperidade e sustentabilidade. É isso aí. Acho que este é um ótimo ponto para encerrar. Estou aqui com o Carlos em Chengdu, essa bela cidade antiga. Sigam ele. Friends of Socialist China. Confiram o site. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E sim, acho que tudo o que você disse, Carlos, realmente resume bem. Vamos ter que fazer isso de novo em outro vídeo. Isso realmente reflete o que eu acredito ser um declínio na nossa órbita do mundo. Os Estados Unidos, o Reino Unido, o Ocidente, e a ascensão da China, e de fato a ascensão da multipolaridade. Todos esses pontos que mencionamos, mesmo diante do terrível sofrimento que vemos na Ásia Ocidental e na Europa Oriental, na Ucrânia, apesar de todo o sofrimento, das sanções, da crueldade e da violência horríveis que esse império está impondo, acho que estamos vendo o mundo se libertar disso à sua própria maneira. E isso é algo que deveríamos apoiar e realmente enfatizar, para nos afastarmos do que acredito ser apenas pessimismo e cinismo inúteis, que não levam a nada, além de, você sabe, sofrimento e de cair novamente nos braços desse império em colapso. Mas, Carlos, conversaremos novamente em breve. Empire, but Carlos, we'll talk again soon.